Eu quero convidar a amada igreja para mais um momento de oração. Nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. E nesse momento é importante que a nossa atenção esteja voltada totalmente à palavra de Deus, né? Que a gente não se distraia, que o nosso pensamento, o nosso coração esteja voltado em receber aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que o Senhor já operou nessa noite, por toda a bondade e misericórdia derramada sobre a tua igreja. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor abençoe a pregação da tua palavra, que o Senhor me capacite a transmiti-la com a unção do teu Espírito. Eu oro também, ó Deus, para que essa palavra ela penetre o coração de cada um de nós, que ela frutifique em nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja que está aqui reunida, irmãos que estejam também acompanhando pela rede social, que a presença do Senhor também esteja no lar de cada um. Assim eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus. Bom, eu postei ontem o tema da nossa mensagem. Na verdade é um breve estudo, né, sobre o que é circuncisão, né? Nossa, mas que tema que é esse? Vocês vão acompanhar. A circuncisão do coração, né? Mas o texto base, eu convido você a abrir comigo em Gênesis capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 14, e depois os versículos 23 a 27. Não é um assunto muito comum, né, em pregações, mas foi o que Deus compartilhou comigo essa semana para trazer para a igreja. Amém? Todo mundo abriu aí? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Versículo 23. Tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém, irmãos? Esse é o texto, a primeira menção na Bíblia que fala sobre circuncisão. Qual era o propósito, o plano de Deus? Formar uma nação a partir de um homem. E quem Deus escolheu para formar essa nação? Abraão. Deus separa Abraão do meio de uma nação pagã, do meio do paganismo, de povos que não serviam a Deus. E ele começa a trabalhar no coração de Abraão um propósito e uma promessa que havia ali de uma nação ser criada a partir da sua descendência. Então o que Deus faz? Ele separa essa família. Até agora era apenas uma família, a família de Abraão. Abraão representa aqui uma casa espiritual, como cada um de nós homens casados que constituímos família, representamos diante de Deus uma casa espiritual. Qual é a minha casa espiritual? Eu, minha esposa, meus filhos, eu incluo meu neto, meu genro, minha nora.
é o que está sobre diretamente a minha cobertura espiritual como sacerdote de um lar. Você que é pai, você que é marido, você que é casado, mesmo que não tenha filhos, você já representa diante de Deus uma casa espiritual. E você é responsável, como cabeça do lar, cada homem responsável por essa casa espiritual. Deus começa a formar ali um princípio. E então Ele institui uma marca, um sinal. Esse sinal seria para dizer que essa família é diferente de todas as outras famílias que existiam. Ele pegou Abraão, formou aquela família que era constituída não apenas por Abraão, Sara, Ismael já era nascido, mas incluía todos que estavam debaixo daquela casa, incluindo os servos de Abraão, os escravos de Abraão. Dentro daquela cultura da época, se podia ter escravos e servos. Todos os que eram da casa de Abraão, que estavam debaixo daquele telhado, daquela tenda. Então, Deus chama e diz a Abraão: você vai marcar como um sinal de aliança entre mim e a tua casa. E o sinal que Deus instituiu era uma marca física. No homem, deveria ser cortada a pele, o prepúcio do órgão masculino, aquilo que normalmente nós chamamos hoje, algumas crianças passam por essa cirurgia na infância, tem um nome próprio, mas é conhecido como cirurgia de fimose. Naquela época era muito diferente, era uma marca realmente para que diferenciasse aquela família e isso fosse passado de geração para geração. Eles eram marcados como um povo diferente. Alguém separado de todos os outros povos que existiam, para formar ali um povo específico de Deus. E isso foi passado de geração para geração, e acabou se tornando uma lei na época de Moisés. A circuncisão torna-se então uma lei. Todo hebreu deveria ser circuncidado. Toda aquela geração de homens, que foram depois levados para o Egito, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que se tornaram escravos no Egito, que ali se formou uma grande população, eles praticavam a circuncisão. Era algo que passou de geração em geração. Os hebreus eles faziam esse ato, essa circuncisão, como um sinal da aliança entre eles e Deus. Era praticado. Se tornou algo comum dentro do povo hebreu, aquela marca, Inclusive, amados, até os dias de hoje, os judeus ainda praticam a circuncisão. Se tornou algo cultural dentro da nação de Israel, principalmente o judeu que segue o judaísmo. Mas mesmo aquele que às vezes nem é religioso, por ser judeu, nascido em Israel, normalmente por questão cultural é circuncidado ao 8º dia. Então, amados, isso foi algo instituído por Deus, com um sentido especial. Tinha o sentido de se marcar um povo separado para Deus. Desse povo, nós sabemos que veio o Senhor Jesus Cristo, da descendência da mulher. Interessante a gente voltar lá atrás, quando Deus promete, durante aquele momento da queda, que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a serpente, que venceria o tentador. E ali dessa descendência vem Jesus Cristo, uma nação que foi separada, e o Senhor vem dessa nação muitos anos, muitas gerações depois. Então a gente acompanha, mas tem alguns detalhes interessantes durante essa história. A circuncisão, ela deveria ter sido praticada em todo o tempo. Moisés, por exemplo, ele foi circuncidado. Quando a filha de Faraó vê aquela criança e pega a criança, uma das coisas que ela identificou e disse, certamente é filho dos hebreus, é porque ela viu que ele era um menino circuncidado. Não era somente porque tinha sido encontrado no rio. Passou um bom tempo, Moisés é chamado para ser o libertador daquela nação que havia ficado 400 anos em escravidão, 430 anos de escravidão no Egito. E aí então Deus chama Moisés, e num dado momento ele envia Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, Moisés é enviado para cumprir o seu ministério. Depois de ter passado 40 anos na corte de Faraó,
depois de ter passado 40 anos junto com Jetro, com a sua esposa, com os seus filhos, Deus chama Moisés e agora dá a ele uma missão, um ministério para ele cumprir, ser o libertador do povo hebreu, ser aquele que iria até o faraó intervir para clamar pela libertação do seu povo. E olha que interessante, nós acabamos de ler no texto de Abraão, que quando Deus deu a ordem para Abraão, no mesmo dia, Abraão fez com que todos os homens, os machos da sua casa espiritual, fossem circuncidados. Provavelmente ele fez aquele processo em todos, fez no seu filho e por último ele fez nele próprio. Obediência no mesmo dia, não houve atraso. Deus mandou, Abraão fez. Aliás, Abraão é um exemplo tremendo de obediência. Quando Deus manda ele levar para o sacrifício o filho da promessa, ele vai, não hesita, né? Ele cumpre em obediência aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Pois bem, Moisés estava lá no deserto, havia constituído família, e agora Deus manda Moisés à frente iniciar um grande ministério. No meio do caminho acontece algo interessante. Êxodo capítulo 4, versículo 24 e 26, olha que passagem curiosa. Diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. E assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que eu fico imaginando numa situação dessa? Zípora era midianita, ela não era do povo hebreu. E não havia entre eles o costume de praticar a circuncisão nos filhos. E provavelmente durante um bom tempo a mulher convenceu o marido a não praticar a circuncisão nos seus filhos. E Moisés foi conivente com aquilo durante um bom tempo. Quando ele vai para o ministério, as brechas tinham que ser fechadas. Havia uma desobediência diante de Deus. Ele, como sacerdote do lar, havia quebrado um vínculo de aliança em relação à geração dos seus filhos. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Quando a gente trouxer para a nossa realidade, a gente vai entender melhor. Mas ele estava indo para o ministério, ele não podia ir com aquela brecha, com aquela situação não resolvida dentro da sua família. O texto aqui não narra os detalhes, mas a gente entende pelo contexto que houve uma discussão entre marido e mulher, e aquela mulher tomou a iniciativa, é assim, então tá bom, foi lá, ela fez a circuncisão e jogou o prepúcio dos filhos nos pés de Moisés. Marido sanguinário. É isso que a gente entende. Mas o que estava por trás disso? O fato do homem, cabeça do lar, que deveria ter feito no 8º dia de nascimento dos seus filhos, ele foi conivente, ele foi complacente, e ele deixou aquela situação sem resolver. Nós não podemos deixar situações sem resolver na nossa vida. Problema tem que ser resolvido. Condições que Deus estabeleceu para a gente cumprir na nossa vida têm que ser observadas, obedecidas. Abraão resolveu no mesmo dia. Moisés demorou um pouco mais. E aí então ele pode seguir em frente com o seu ministério. Outro detalhe interessante que acontece dentro da história do povo hebreu, que envolve a circuncisão. Aquela geração inteira que caminhou pelo deserto, quando está para entrar na terra prometida, são enviados espias, os 12 espias, um de cada tribo de Israel, para ver qual era a terra e como seria para que eles tomassem posse. Vocês conhecem a história. Josué e Caleb voltam confiantes, mas os outros 10 desanimam o povo inteiro. Não, porque a gente não pode tomar posse, lá tem gigantes, as cidades são fortificadas, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Eles ficaram com medo. Deus mandou voltar para trás, e aquela geração inteira de hebreus não entrou na terra prometida. Os seus filhos, que eram de 20 anos para baixo, ficaram caminhando mais um bom tempo por aquele deserto, até completar 40 anos, e toda aquela geração morreu. E aí aconteceu um fato interessante.
toda aquela geração de filhos não foi circuncidada. A Bíblia não diz o porquê, o texto, a história não narra o porquê que os pais e porquê que Moisés não insistiu para que os homens continuassem sendo circuncidados. E aí então Moisés morre, e chega a hora de Josué entrar com aquela população toda para a terra prometida. E aí então Deus chama Josué, e o texto está lá em Josué, capítulo 5, versículo 2 a 8. Josué capítulo 5, de 2 a 8, Deus chama Josué e diz assim para ele: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens todos, homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Caminharam por 40 anos os filhos de Israel pelo deserto, e aí segue o texto. Agora eles tinham que entrar na terra prometida. Eles iam enfrentar grandes inimigos. Eles tinham cidades fortificadas pela frente. Eles tinham que se santificar e se preparar. E cadê o sinal da aliança com Deus? Eles não tinham mais a marca do sinal da aliança com Deus. E Deus exige que Josué agora fizesse com que todos os homens, todos os machos, fossem circuncidados, antes de começar as batalhas para entrar e tomar posse da terra prometida. Olha como que Deus leva a sério as coisas que Ele fala, né? Quando Deus estabelece algo, nós devemos prestar atenção. Aquele povo tinha sido estabelecido para ser o quê? O povo de Deus, um povo separado. Não podia entrar como um povo qualquer naquela terra prometida. Eles não teriam vitórias se não se colocassem em obediência à ordem de Deus. E é interessante que Deus diz ali para ele, né? No versículo 9, Josué 5:9, disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Aquele povo havia nascido no deserto, eles não tinham ficado na escravidão do Egito. Mas Deus está dizendo: hoje eles já haviam feito a circuncisão, já estavam prontos, eu removi de vós o opróbrio do Egito. Aquela marca que foi colocada neles naquele momento em que foi feita a circuncisão, todos aqueles iriam se lembrar que os seus pais saíram do Egito e que eles tinham agora uma marca de aliança com Deus. Imagina que todo homem, cada vez que fosse urinar e pegasse o seu membro, ia se lembrar da marca, porque era diferente, estava ali, né? Então tinha que se lembrar que havia uma aliança com Deus e que eu não podia fazer vistas grossas a essa aliança com Deus. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que ter uma vida diferente das demais nações ao redor. Esse era o princípio que Deus queria incutir no coração, na cabeça daquele povo. E como era um povo de dura serviço, difícil de entender, Deus usa dessa estratégia de ter uma marca que o homem não se esquecesse e que ferisse, que doesse na hora que fizesse essa marca. Não era para esquecer de forma alguma. Então a circuncisão, ela se tornou algo formal, algo comum entre os judeus. Se a gente for para o Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 1, versículos 59 e 60, você vai ver a narrativa da circuncisão de João Batista, o precursor, né? Lucas capítulo 1, 59 a 60. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu a mãe, pelo contrário, ele deve se chamar João. A revelação que Zacarias tinha recebido do anjo é que deveria usar o nome de João, só que Zacarias estava mudo naquela época. Ele ficou mudo durante um período, né?
E então ele escreve numa tabuinha o nome que deveria ser. Seu nome será João. Era no 8º dia, e normalmente no 8º dia, quando se circuncidava o menino, era revelado o nome que a criança teria. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Lucas capítulo 2, 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, defendendo a sua linhagem judaica e a sua conversão a Cristo, ele testifica da sua circuncisão. Filipenses capítulo 3, de 3 a 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, acompanhar, Filipenses 3, de 3 a 5, Paulo está falando a respeito dele próprio. Ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Talvez, os homens estão preocupados. Será que o pastor vai propor que todos nós aqui sejamos circuncidados? Pode ficar tranquilo. A circuncisão foi uma marca e é cultural para o povo de Israel até os dias de hoje. Aliás, houve uma grande confusão na igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 15, o que estava acontecendo? A igreja estava crescendo, os judeus que eram circuncidados, que se converteram ao cristianismo, começaram a cobrar dos gregos, dos gentios que não se circuncidavam, que também se tornavam cristãos, que agora eles também tinham que se circuncidar, senão não seriam salvos. Eles queriam acrescentar algo que Deus não tinha acrescentado, né? E aí você vai ver lá em Atos capítulo 15, que acabou gerando o primeiro concílio da igreja. A confusão foi muito grande, né? O texto diz no capítulo 15, versículo 1 e 2: alguns indivíduos que eram da Judéia desceram e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Paulo não estava ensinando isso, né? Mas os judeus que eram circuncidados queriam que os gentios também passassem pela circuncisão. E aí gera uma grande confusão. O texto diz no versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, a discussão foi grande, eles resolveram levar o caso para a liderança principal da igreja que estava em Jerusalém. Eles estavam em Antioquia. Então eles viajam para Jerusalém, junta lá Tiago, que era o presbítero em Jerusalém, era o pastor da igreja em Jerusalém, Tiago, meio-irmão de Jesus, junta Pedro, junta os anciãos. O texto diz no versículo 6: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E aí então a resolução que eles têm é que os gentios não precisavam passar pela circuncisão. Os gentios deveriam se abster da contaminação dos ídolos, de relações sexuais ilícitas e de comer carne de animais sacrificados a ídolos, carne de animais sufocados. Isso aí foi algo que foi exigido para os gentios, mas a circuncisão não foi exigida, não era necessário. Então, portanto, não é necessário que um cristão hoje passe pela circuncisão, a não ser que por uma necessidade fisiológica, né? Tem muitas crianças, quanto mais cedo, inclusive, melhor, né? Tem crianças que precisam passar por essa cirurgia, né? Então, fica tranquilo, né? Não precisa passar pela circuncisão. Aliás, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, do 18 ao 20, vão passear na Bíblia, e Bíblia é para virar a página, é para mexer mesmo, ou aí no seu celular. 1 Coríntios 7, do 18 ao 20. Paulo está dizendo assim: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão, nem tem jeito, né? Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada. O que vale é guardar
as ordenanças de Deus. Lembra que no passado a circuncisão era um sinal de aliança, de uma obediência que deveria ser guardada, obedecida. Paulo agora está dizendo aqui, não adianta pôr a marca só, não é nada. Se é circuncidado, se é judeu, continua. Se o gentio não precisa, a circuncisão é nada. O que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ele estava dizendo: o que vale é guardar essa palavra. O que vale é guardar a palavra de Deus no coração. O propósito inicial sempre foi esse. O propósito inicial da circuncisão é que o nosso coração fosse circuncidado, que houvesse essa transformação, esse corte dentro da nossa alma. Lá em Deuteronômio 16, Deuteronômio 10, de 12 a 16, você vê que está lá no Antigo Testamento, e Deus revela isso. Quando ele fala da circuncisão, ele está dizendo assim, olha, Deuteronômio capítulo 10, do 12 ao 16, esse texto é muito interessante, abra comigo. Nós estamos ainda no Antigo Testamento, onde a circuncisão era obrigatória, mas olha o que Deus diz aqui: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ame, e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. É o que eu disse a respeito da história de Abraão. Formou uma nação, Deus escolheu como povo. E aí ele diz no versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Olha como que desde o princípio, desde o Antigo Testamento, o princípio, o propósito era que eles entendessem, através do sinal da circuncisão, do processo doloroso da circuncisão, que eles entendessem que o que tinha que circuncidar de verdade era o coração. Cada membro do povo deveria ser fiel a Deus. Então esse, amados, é o propósito principal. Paulo, em Romanos 2, 29, ele reafirma isso. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha o ensinamento de Paulo. Ele conhecia todo o histórico, ele mesmo era circuncidado, mas ele diz aqui: a circuncisão que vale é a do coração. Tudo aquilo Deus instituiu no passado para que nós entendêssemos esse princípio. O que vale para nós hoje é a circuncisão do nosso coração, homens e mulheres. A circuncisão do nosso coração. Jeremias capítulo 4, versículo 1. Eu acho muito linda essa passagem de Jeremias. Olha o convite que Deus está fazendo para o povo. O povo estava afastado de Deus. Ele diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Versículo 4: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Deus estava dizendo para Israel, está dizendo para nós a mesma coisa hoje. A igreja é chamada a viver dentro desse contexto de considerar-se circuncisa, de coração. Meu coração tem que ser circuncidado. O que significa isso? Eu devo viver dentro do padrão que Deus estabeleceu. Eu devo obedecer à palavra de Deus. Eu devo ter ela como fundamento da minha vida. Assim como eles guardaram a aliança para eles, era obedecer todos os estatutos de Deus da antiga aliança, nós
guardamos a palavra de Deus. Ainda que a gente esteja no tempo da graça, nós temos a obrigação da obediência à palavra de Deus. É isso que vai nos diferenciar do mundo. É isso que faz com que a igreja seja diferente, amados. É isso que faz com que nós sejamos chamados povo de propriedade exclusiva de Deus. O presbítero Elivan citou 1 Pedro 2,9: raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que faz a diferença, a circuncisão do coração. Eu já estou terminando. Tudo isso, né, foi uma introdução para chegar onde eu quero chegar agora. A circuncisão era um processo extremamente doloroso no passado. Você imagina, né? Hoje é muito simples, a cirurgia chama postectomia, é o nome técnico na medicina. Mas imagina no passado. Começo de conversa, eles não tinham instrumentos apropriados. Era uma faca de pederneira, uma pedra que era bem afiada, deixava como uma lâmina de faca, quase não se tinha metal, né? Quem tinha metal usava o metal, mas normalmente uma faca, uma lâmina de pedra. Era preciso fazer o quê? Não tinha anestesia. Puxava a pele do prepúcio, passava aquela lâmina e deixava voltar para baixo. Sangrava, doía, sem anestesia, sem anti-inflamatório, sem antibiótico. E sabe qual era o cicatrizante usado normalmente? Não sei aqui quem já morou em sítio, né? Quando se machucava, minha mãe falava que a avó ia lá, pegava um punhado de sal e colocava em cima. O sal, ele absorve o sangue, para de sangrar, cicatriza rapidinho, não infecciona, né? Cura rapidinho. Mas imagina o quanto que arde aquilo, o quanto que deve arder, o quanto era doloroso passar por esse processo. O terceiro dia era o pior, né? A gente sabe por quê? Porque tem um episódio lá em que os filhos de Jacó, eles vão matar os homens de Siquém, porque Siquém tinha abusado de Diná, irmã, e ali eles esperam, né? Eles fazem um acordo. Vocês acham que conhecem a história, né? Siquém resolve casar com Diná, então eles vão ser circuncidados para fazerem parte do povo judeu. Eles não eram judeus. E aí então eles concordam, né? Jacó concorda, mas 2 filhos não concordam e vão lá no terceiro dia, quando os homens estavam no momento mais crítico da recuperação, e matam todos os homens de Siquém. Não houve acordo, né? Isso é um fato que aconteceu. Mas levava pelo menos 7 dias para começar a normalizar. Você imagina como era doloroso passar por aquele processo. Envolve renúncia. Traz isso para nós hoje. Todos nós devemos passar por um processo de circuncisão. E nesse processo de circuncisão, nós somos chamados a deixar para trás aquilo que não presta na nossa vida. Somos chamados a deixar para trás coisas que eram habituais, mas que hoje não devem mais fazer parte. Tem que ser decepada. Jesus, ele vai além, quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Agora não era mais só o prepúcio, era o olho ou a mão inteira. Essa é a proposta de Jesus. Circuncisão do coração é isso. É a gente abrir mão, é renunciar o pecado, é renunciar o vício, é renunciar a fraqueza da carne, é renunciar aquilo que não presta, para que a gente leve uma vida de aliança com Deus, para que a gente leve uma vida de aliança com Deus. Eu me lembro uma vez, uma expressão de um pastor que estava pregando, ele estava se referindo assim, que alguns pecados são difíceis da gente abandonar, né? E ele citou um exemplo igual a criança que tem um vidro cheio de bala, mas a boca do vidro é estreita e ele enfia a mão lá dentro. Em vez de ele pegar só uma e tirar, ele enche a mão e aí não sai mais, fica preso.
você tem que soltar o que não dá para, o que está prendendo a sua mão, né? Nós temos que soltar o que está prendendo o nosso coração. O que é que tem ainda no nosso coração que falta cortar? O que é que tem no nosso coração que falta tirar toda a volta, que é doloroso, que eu não quero abrir, mas pastor, eu tenho que abrir mão disso? Tem, se Deus está mandando, tem. Mas eu não posso fazer isso, todo mundo faz. Se é cristão, a Bíblia diz que não é para fazer, então não faça. Tem que abrir mão disso, não dá para ser igual ao mundo. Nós somos chamados para ser um povo diferente. Então, amados, é isso. E por que essa palavra? Porque nós estamos chegando na reta final. Essa trombeta vai soar, e se a igreja não estiver preparada, vai ficar para trás. Quem não estiver andando nessa aliança com Deus, não vai usufruir do arrebatamento. Então há uma preocupação muito grande, de que a gente olhe para o alto, que é o tema do nosso acampamento. Aliás, quando eu comecei a preparar essa mensagem, o propósito inicial era deixar ela lá para o acampamento. Se a gente não olhar para o alto, a gente não vai circuncidar o coração nunca. Se a gente não olhar para a eternidade, nós não vamos mudar o nosso comportamento de vida. A gente vai continuar vivendo como cristão, como todo mundo lá vive fora. E o que é pior, amados, nós sabemos de igrejas e pastores e mestres que estão ensinando que você pode sim abrir mão, fazer concessões, porque Deus vai aceitar essa diferença cultural que existia no passado e hoje. A França aprovou o aborto de uma forma discriminada, aberta de qualquer jeito. E o seu presidente disse que isso deve ser levado para todas as nações do mundo, porque é um símbolo de liberdade democrática. Quantos cristãos que vão aceitar isso? Cristãos meia boca, né? Que não conhecem a palavra, que não querem seguir realmente o que a palavra diz, que gostam de ouvir os pastores que estão aí favorecendo. Pode ficar do jeito que você quer, no final Deus vai salvar todo mundo. Vem do jeito que está e fica do jeito que quer, não tem problema. Casamento homoafetivo pode tudo, aborto pode ter 2 mulheres, pode ter 2 maridos, vai vivendo do jeito que o mundo vive. A porta é larga, o caminho é folgado. Não estão circuncidando o coração. E a hora que a trombeta soar, são poucos que vão subir, e a gente vai estar para ver isso. Então, amados, que cada um de nós possa refletir nessa mensagem e olhar para a própria vida. Deus, o que é que está faltando em mim? O que é que eu preciso cortar? Qual é o vício que eu tenho que arrancar da minha vida? Aonde eu tenho que ajustar a minha casa? Moisés não tinha ajustado a dele, faltava coisa. Deus quis matar ele. Se ele não ajusta, ele não ia para frente, ele ia parar ali naquele metade de caminho. O que eu tenho que ajustar aqui na minha casa, na minha vida? Eu sou responsável pela minha família. O que eu tenho que ajustar dentro da minha casa? Enquanto há tempo. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o nosso Ministério de Música